o Cruzeiro se colocou nessa situação, tem esse compromisso, tem 2 jogos para cumprir tabela. Eu ainda não sei o que vai fazer definitivamente o técnico Leonardo Jardim, porque eu falei sobre colocar o Campinho aí, é que, talvez jogue um ou outro, titular. Essa possibilidade de ter um time todo reserva, pelas últimas informações aí que eu busquei, talvez não aconteça. E aí eu quero saber de vocês o seguinte, que seria uma ideia do Leonardo Jardim, se o jogo fosse quinta-feira, aí eu não tinha dúvida nenhuma que era todo mundo reserva. Eu sei que o Cruzeiro já está eliminado, que não vale nada, mas tem um entendimento também de que, o ritmo que o Cruzeiro vem, ele é importante ser mantido. E o Leonardo Jardim, recentemente numa entrevista, ele falou: "Não, quando o atleta joga 45, 60 minutos, a recuperação é uma, quando joga o jogo inteiro é outra". Então, talvez ele faça isso com alguns aí que vêm atuando, para ter o Cruzeiro, continuando nesta sequência que está, né. E um outro detalhe é que o Leonardo Jardim, depois desses 5 jogos aí de invencibilidade, velho, ele sabe da importância de continuar com essa sequência, né. Isso trouxe confiança para todo mundo. A gente vê as jogadas que os atletas do Cruzeiro estão fazendo, né, há pouco tempo isso não era possível, né, porque ninguém tinha confiança para nada. Eh, Você vê o Caio Jorge finalizando de várias formas, velho. Pô, Matheus Pereira dando aquele lançamento que a gente está acostumado a ver. Então tá todo mundo, né, nessa sequência muito positiva. E o Leonardo Jardim não quer perder isso. Entende também, claro, né, ele não vai colocar todo mundo para desgastar todo mundo, para correr risco, mas um ou outro pode, para continuar nesse momento especial que o Cruzeiro vive na temporada. Faz sentido isso para vocês? Se deixa todo mundo sem jogar, o Cruzeiro jogou domingo, volta a jogar no domingo, e se vem um resultado ruim hoje, vocês acham que podia dar ali um clima não tão legal assim para o clássico? O que vocês pensam? Ô, Samuca, eu acho que um resultado ruim hoje, seja um empate, seja uma derrota, não influencia, não, pro restante da campanha, porque eu acho que pro torcedor, pelo menos, tá muito segmentado já o que é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e o que é a Sul-Americana. Tanto é que eu acho que o peso do vexame acabou nem sendo tão grande assim quanto eu acho que deveria ter sido essa eliminação, justamente porque o time vem muito bem, em franca evolução no Campeonato Brasileiro. Então, acho que para o torcedor está tudo muito bem separado, né? Sobre a questão da utilização de alguns atletas, ontem à noite até comentei aqui na live que eu gostaria de ver o Romero começando esse jogo, porque ele não jogou, né, o último jogo, então é um cara que é fundamental para esse time. Por não ter jogado o último jogo, que eu achava que poderia ser interessante, nem que fosse 45, 60 minutos ali e depois saísse. Acho que seria bom para o time e seria bom para ele. E nessa linha, acho que pode ter um ou outro, sim, que poderia entrar, até para a gente, de repente, não ter que oportunizar novamente atletas que perderam espaço, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente for pensar numa zaga reserva hoje, e o Bruno não está disponível para esse jogo, seria o Jonathan Jesus e o Gamarra. E aí eu fico me perguntando assim, é interessante oportunizar o Gamarra novamente? A gente já teve uma amostragem e ele naturalmente foi perdendo espaço no grupo, então às vezes é melhor você utilizar, seja o Fabrício, seja o Vidalba, nem que seja por um período menor de tempo, né? Mas são questões que eu gostaria de ver sim. Acho que a vitória é sempre muito boa, né? É sempre melhor você trabalhar com o resultado do seu lado, e agora tem um tempo considerável que o Cruzeiro não perde, por exemplo. Então seria muito importante vencer nesse sentido, mas eu acho que independente do resultado, para o clássico, não vejo que vai causar, a não ser que seja algo muito fora do comum, né? Que eu não acredito que vai acontecer, mas eu não acho que um empate, uma derrota cause impacto assim, não. Evidente que a vitória é muito boa, mas eu também acho que uma vitória hoje diante do Palestino não pode iludir ninguém, né? O Cruzeiro tem que continuar trabalhando direitinho, como vem trabalhando no Brasileirão,
e encarar esse jogo de domingo com muita seriedade para, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Eu tenho alguns jogadores que eu gostaria de ver em campo, assim, eu acho que para mim seria inegociável, né? Que eu acho que o Gabigol tinha que jogar esse jogo por questão de sequência, não vem jogando como titular. O Dinheiro também eu gostaria que tivesse minutos, né? Eu até vi uma formação que o rapaz postou no Twitter aqui que deu para encaixar os dois em campo ali tranquilamente. Pelo que o Samuel falou que vai ter sequência em alguns jogadores, eu já meio que já estou desacreditando ali no que a gente vai ter mudança no gol, né? Provavelmente o Cássio deve jogar esse jogo aí, principalmente por ser em casa. Mas é isso. Sobre o zagueiro que a Rafa falou, discordo um pouco. Eu acho que a gente não pode correr o risco de ter uma lesão assim de um jogador importante no setor tão crítico, né? Eu não vejo problema do Gamarra jogar esse jogo, porque é um jogo que não tem valor para o Cruzeiro no sentido assim, de pontuação, de classificação, de nada. Então é um jogo que a gente pode dar essa oportunidade para ele, assim como outros jogadores também. Mas alguns jogadores, para mim, seria inegociável, que é o Gabigol, o Dinheiro e o Kaique Quinhos. Para mim, esses três aí tem que estar em campo. Eu concordo muito com a visão da Rafa de que o torcedor já entendeu, né, que brasileiro e Copa do Brasil é uma coisa, o funcionamento da equipe está de um jeito, e a Sul-Americana ela já virou até assim uma coisa do passado. O Cruzeiro está ali para cumprir tabela, mas de fato a vergonha ela não vai ser tirada, né, só quando virar o ano, começar uma nova temporada com outros objetivos, com outro funcionamento coletivo, que a gente vai acabar esquecendo. Acho que pelo resto do ano aí vai ser lembrado porque é uma marca negativa na história do Cruzeiro. Mas pensando no clássico, existem alguns jogadores que eu gostaria que o Cruzeiro preservasse, mesmo não sendo um jogo que vale muita coisa para o Cruzeiro, o atleta está muito mais exposto a um risco de lesão, por exemplo, muscular. É um adversário, como a Rafa também pontuou, que ainda tem objetivos dentro do campeonato, né? Então ele não vai vir aqui para fazer um jogo de apresentação com o Cruzeiro, ele vai se entregar ao máximo, e então acho que o Cruzeiro tem alguns nomes que poderiam ser preservados. Mas eu concordo muito com o que o Baú também citou, e tem alguns jogadores que é meio que inegociável eles estarem no jogo de hoje. Murilo Hickman é um deles, é um atleta que precisa de ter mais tempo de jogo, é um jogador jovem, tem se apresentado de uma maneira satisfatória, apesar de no jogo ali contra o Mushoku Runa, no primeiro tempo ele passou um pouco apagado, foi progredir ao longo da segunda etapa. Kaique Kenji, né, às vezes que apareceu bem, participando efetivamente de lances de gol, né? Participou do lance do gol ali do Eduardo contra o Palestino. Ele começa a jogada junto do Wanderson, depois participa da jogada do gol do Lautaro lá contra o Mushoku Runa, e é um jogador que está em desenvolvimento, que precisa dessa oportunidade. Gabigol, entendo alguns torcedores que não querem ver o Gabigol jogando num jogo como esse, mas eu acho que ele não pode perder o ritmo, ele tem que estar ali atuando o tempo inteiro. Agora, o Wallace, mesmo entendendo que o Romero é um atleta que é muito importante, a gente tem que tomar esse cuidado com ele para o Clássico. Eu tenho expectativas muito baixas com o Wallace. Ele entra nas partidas numa rotação muito abaixo, quando começa como titular não faz muito mais do que os outros reservas, então não sei se eu colocaria o Wallace para esse jogo, principalmente pensando que é um Cruzeiro que, mesmo não tendo mais objetivo dentro da competição, precisa de vencer. Acho que dá para fazer uma estratégia, como o Leonardo Jardim já citou e o Samuel lembrou, né? E ele fez contra o Vila Nova, ter o Romero ali por uma espécie de 60, 65 minutos, até para não perder ele na questão de recuperação para o próximo jogo, principalmente. Mas esses nomes, né? Murilo, Kenji e Gabigol, eu não deixaria de fora. E acho que o Rodriguinho também pode entrar nessa lista. Precisa de mostrar mais. Não gostei da atuação dele diante do Mushoku Runa, mas é um jogador que tem talento, é um atleta jovem, precisa de tempo de jogo e tem uma oportunidade batendo na porta como o jogo de hoje contra o Palestino. Só para completar o que eu falei aqui, que eu esqueci de falar, muita gente no chat, que eu tenho dado uma lida no chat aqui,
Quando a gente começou a falar desse jogo, a galera já falou assim: não, vamos falar do clássico, quero saber do clássico, foca no clássico. Então, o próprio torcedor meio que não está muito se importando com o jogo de hoje, e por isso que eu falei que eu não me importaria se alguns jogadores jogassem, no caso do Gamarra, por exemplo, que foi um exemplo que eu discordei da Rafa. Então, um jogo que está livre ali para o Jardim fazer algumas coisas que ele não faria num jogo valendo um jogo mais importante, né? Então é uma oportunidade rara aí. Ontem, na hora que nós estávamos falando de esboçar esse time, né? Alguns torcedores e achou ruim da gente estar colocando o Gabigol e sabendo essa importância do Gabigol, que hoje ele é um cara que é reserva no Cruzeiro, mas precisa de minutagens, né? Eu, Patrick, faria diferente de talvez essa possibilidade do Jardim. Nenhum daqueles tidos hoje como 11 titulares eu entraria. Inclusive, mudamos o goleiro ontem naquele esboço de escalação que fizemos aqui no Campinho Central da Toca. Porém, o Leonardo Jardim, se hoje temos um treinador extremamente capacitado à beira de campo, nesse quesito físico também, sabemos que foi com ele que o Cruzeiro, né, teve essa grande evolução e faz sentido de alguma forma. Quantas partidas nós já vimos, ou não só do Cruzeiro, como em outros também equipes, quando poupa em uma semana e volta às vezes pior do que estava jogando. O próprio Flamengo, por exemplo, naquele confronto no domingo contra o Cruzeiro, enquanto na quinta o Cruzeiro praticamente usou o time todo titular, o Flamengo, que descansou todo mundo, no domingo o Cruzeiro conseguiu entregar mais intensidade que o próprio time do Flamengo, mesmo tendo jogado também a maioria daqueles jogadores na quinta-feira. Então, esse processo de confiança, de intensidade, e hoje tendo um profissional extremamente capacitado para olhar essa questão física também, o que o Leonardo Jardim fazer hoje, eu vou dar joinha e assinar embaixo. Eu farei diferente, mas que faz sentido muito dessas situações. Caso ele use, ainda que eu não faria, algum titular hoje, eu estou com o Mister, porque hoje eu estou naquele negócio, Samuca, assinando embaixo até então tudo que o Leonardo Jardim tem feito no Cruzeiro. São 2.300 pessoas aqui com a gente. Deixa o like aí, galera. Mande sua mensagem aí. O que você acha que o Jardim tem que fazer? É tudo reserva? Dá para mesclar? Jogador também, a turma gosta de jogar, né? E machucar pode machucar em treino também. Claro que em jogo tem uma chance maior, mas o Janderson, por exemplo, uma infelicidade no treino, né? Foi fazer um movimento, rompeu o ligamento cruzado, lesão de menisco e tudo mais. Mas vamos ver. Informação é que alguns devem atuar sim nesta noite diante do Palestino.